Boa tarde, pessoal. Chegou a minha vez agora de apresentar o trabalho. Nosso trabalho é pragas e doenças na cultura do abacaxi, dos cítricos. A disciplina é de fruticultura, ministrada pelo professor Francisco Francelino. Então, antes da gente começar a falar sobre as pragas do abacaxi, aqui eu fiquei só por uma praga do abacaxi e uma praga dos cítricos. Então, antes de falar sobre essas pragas, a gente precisa fazer um contexto geral da produção do abacaxi de forma geral aqui no Brasil. Os nomes científicos: Ananás comossus, L. da família Bromeliaceae, né? E o nome em inglês é Maple, e os nomes mais populares que a gente conhece dessa fruta é abacaxi e ananás. O Brasil é praticamente cultivado, o abacaxi é praticamente cultivado em todos os estados brasileiros. Aqui com os dados que eu peguei, com exceção do Piauí, mas lá porque o que manda lá é a produção de grãos. O Brasil também é o quarto produtor de fruta, desse tipo de fruta, do país e do mundo, né? No caso aqui, no caso de exportação, é o quarto produtor com 2,39 milhões de toneladas, cultivado em cerca de quase 64 mil hectares em todo o Brasil. E a produção dessa fruta é quase que praticamente consumida aqui mesmo em nosso país. Então, de forma geral, essas são um parâmetro para exemplificar a cultura do abacaxi. Para começar, essa fruta, assim como os cítricos, também tem grande versatilidade no seu uso. Pode ser usado in natura, né, em pedaços, ou consumido em algum doce ou alguma conserva. Pode ser também consumido com bebidas não alcoólicas, né, suco, licores, vinhos. Pode ser servido também como ração animal. Pode ser usado como fibra têxteis e tem também o seu poder de medicinal, né, usado na medicina popular também. O consumo do Brasil, eu fiz aqui um parâmetro de um gráfico aqui, para exemplificar que em 2002 o consumo do abacaxi em 2022 ficou 0,84 toneladas por ano. E aí houve um crescimento considerável entre 2008 e 2018. E aqui, de forma geral, a gente tem uma produção onde quais os estados que mais produzem ou que estão entre a média de produtores dessa fruta no país. Nós temos aqui o Pará, o Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, aqui no Nordeste brasileiro. Então, de forma geral, essa planta é cultivada em quase todos os estados do Brasil. E para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre uma praga que ataca a cultura do abacaxi, a cultura da maçã, né? Não é uma praga isolada. Ela também não é uma praga assim, de primeira categoria, vamos dizer assim, porque o dano dela ainda não é muito estudado. Por ser uma praga de origem do solo úmido, a região aqui do Cerrado e a região um pouquinho mais seca do Brasil está, de certa forma, protegida do ataque, entre aspas, dessa praga, que é o Syphilis. O nome científico é Hansenella sp. Ela ataca aqui o abacaxi. É uma artrópode, né, e está presente no solo da cultura, e o principal foco dele é as raízes do abacaxi, da planta do abacaxi. Então, os cílios são animais pequenos, invertebrados, que medem em média de 1 a 8 milímetros, né? E vivem e sobrevivem no solo, e eles gostam de regiões um pouco solos mais úmidos, né? Algumas espécies de Hansenella poderão ser pragas. Como eu disse, aqui na região do Cerrado ela não é uma praga de primeira categoria. O produtor se preocupa muito com ela, porque
porque já é uma praga de solo úmido. A nossa região já é um solo mais seco, né? Ataca principalmente as raízes e causa um desenvolvimento nas plantas e nos frutos. Como é uma praga que ela não é estudada, os colegas aí também relataram que algumas doenças tiveram dificuldade em encontrar dados. Eu também tive dificuldade em encontrar dados dessa praga aí. Principalmente ela ataca mais, houve relatos de ataque na região de Minas Gerais, que é uma região um pouco mais fria, né? E o local talvez onde eles cultivam é um solo úmido. Aqui nós temos um exemplo, como ela ataca a raiz da planta, ela faz com que essa planta tenha uma certa dificuldade em desenvolver, né? Crescer de tamanho e produzir o fruto. Observe aqui a diferença de uma planta normal para uma planta atacada pelos cítricos. Aqui nós temos um outro exemplo também, onde eles atacam as raízes, aqui fica quase que apodrecido, né? E aí a gente vê que isso aí dificulta muito o desenvolvimento da planta no seu ciclo normal. Os métodos de controle não tem muito segredo, né? Aqui nós temos aqui o controle cultural, o manejo de solos, que seria a rotação de cultura, né? Produzindo culturas alternadas. O solo tem que estar bem drenado para não acumular água naquela região onde é plantado, né? Tem que escorrer e para que não ocorra uma certa umidade naquela região de plantio. Tomar cuidado onde o abacaxi é irrigado, né? No nosso caso aqui, os abacaxis produzidos aqui não há necessidade de tanta água. Rotação de culturas, como eu havia falado, né? E os predadores naturais. Os predadores que eu consegui achar para essa praga aí são os nematóides. Alguns tipos de nematóides elas atacam esse tipo de praga, né? E os bioinseticidas, né? Que são produtos à base de fungos, que é aquele, quando você vai fazer o tratamento ali da semente, você já pode tratar também junto para combater esse tipo de doenças que atacam, né? E aqui eu tenho um exemplo, aqui eu só coloquei os nomes comerciais, que são os nomes disponíveis lá no mapa, para não dar ênfase em nenhuma marca A ou marca B. Beoalvéria, Baseana, Metazerium, Anisoplia, Metarisium, isso, Anisoplia, né? Esses são alguns exemplos que podem ser eficazes. A outra praga, que agora eu já vou falar um pouquinho mais dos ciclos, né? A praga que ataca os ciclos, essa é uma praga comum, não é um bicho de 7 cabeças, também não é uma praga de primeira categoria, né? Ela não causa tanta preocupação porque o seu controle é relativamente fácil, né? Não é tão difícil controlar esse tipo de praga. É a coxonilha escama, vírgula, né? Leptosaphis beck, que ataca os cítricos, na cultura dos cítricos. Por que tem esse nome denominado escama, vírgula? Porque se você observar, ela aparece aquele sinal de vírgula, né? Se você colocar de ponta cabeça, ela tem assim uma certa aparência no sinal gráfico de vírgula. Por isso que ela foi classificada por esse nome. Então, as coxomilhas de escamas, elas se prendem à superfície da planta, pode atacar o tronco, a flor, as folhas, né, o fruto em si e as frutas, né, de forma geral. Basicamente, o seu alimento é a seiva da planta, que sai em qualquer parte da planta, seja na folha, no fruto, no tronco. E os seus sintomas são visíveis, né? Você bate o olho, não é tão difícil de identificar essa doença. O exemplo nós temos aqui, as folhas ficam amarelas, né? Pode cair da planta. As frutas maduras também começam a ficar verdes, onde elas estão atacando ali, naquela parte ali, que estão sugando a seiva do fruto, né? É onde as coxomilhas se alimentam. Em casos mais graves, né, da extremidade de um ataque, não há um controle da população dessa praga, ela pode destruir a planta, né, apodrecer aquela parte do caule onde ela está atacando. E em caso extremo, pode até
consome toda a seiva da planta. E isso é um problema quando não se é controlado ou quando não se é monitorado. Eu trouxe alguns exemplos aqui do ataque da coxinha escama-vícola, né? Aqui nesse caso aqui são as folhas, ó. Observe como ficam, tem os pontinhos pretos, como se fossem pequenos caminhos, né? E aqui nós temos aqui, ó, a infestação da coxinha mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Parece um símbolozinho de vírgula, tá? Aqui é uma colônia que você pode ver que fica um pouquinho mais verde. É um verde claro, aonde elas estão sugando a seiva. Nesse exemplo aqui, através das folhas. Aqui nós temos um exemplo do ataque no fruto, né? Nós temos aqui um fruto do limão, vocês veem que observem que estão todas pontilhadas nesse caso aqui são os insetos, né? Você pode observar aqui os insetos. E nesse caso aqui ela fica pontilhada também, cheia de insetos, com esses pontinhos brancos. A luz não dá para perceber, se fosse um pouco mais vocês iriam ver a diferença. Mas esse é um exemplo do ataque da cochonilha no fruto. Pode passar. E aqui é um exemplo no tronco. Eu citei os três exemplos: na folha, no fruto e no tronco. Aqui é uma infestação. E ali, de forma mais ampliada, essa cochonilha, ela vai fazendo os caminhos na parte da seiva do tronco da planta, consumindo a seiva daquela planta de forma assim eficaz, e se não houver controle, pode danificar e matar a planta. Além de danificar, vai matar a planta. Os métodos de controles não é uma praga difícil de se controlar, é uma praga relativamente fácil, né? Monitoramento, você vai monitorar as colônias, né? A população daquela praga nas plantas. Se tiver um controle para registrar, você vai controlando de forma visual, né? À medida que vai aumentando, você vai eliminando aqueles fótons. Um dos controles que se usa muito é a remoção da parte infestada. No caso aqui, vocês cortam aí e acabam queimando aquela parte cortada, né, da planta. Equilíbrio nutricional, que é o de praxe para qualquer cultura, né, você manter a planta saudável, já reduz um pouco a vulnerabilidade de ataque desse tipo de praga. Controle de biológicos, predadores naturais dela, a joania, e as vespas parasitoides, também pode ajudar a reduzir a população de cochonilhas. E o outro são os óleos vegetais. Aqui eu citei um exemplo de também, usa-se muito a calda bordaleza misturada com detergente. Ou você simplesmente pode colocar sal dentro de uma água, misturar com detergente e aplicar, aqui também é eficiente no controle da cochonilha. Isso de forma geral também.